Graça e paz, queridos, amados irmãos. Meus amados, sou o pastor Hermes. Graça e paz para todos. Eu estarei iniciando em breve uma série de vídeos com o tema Vamos mergulharmos junto na obra, no mundo e no ministério do apóstolo Paulo. Nós vamos estudar algo concernente ao apóstolo, algo no profundo. Eu queria convidar a você para junto nós estudarmos a vida do apóstolo Paulo e as suas cartas, que são riquíssimas em doutrina e ensinamento, em comportamento, e nós precisamos estar inteirados da palavra de Deus. E as cartas do apóstolo Paulo têm muito a nos ensinar. Hoje eu quero falar alguma coisa a respeito da carta aos Romanos e fazer uma introdução e comentar alguma coisa a respeito dessa carta. Sou o pastor Hermes, congrego na Igreja Pentecostal de Jesus Cristo Semeando a Palavra. Os nossos cultos acontecem nas segunda, quintas, das 19 às 21h30. Jardim da Oacumica, Rua do Amalau, número 257. Você que está em casa, está parado, venha congregar conosco. Venha adorar a Deus conosco. Você é muito especial para Deus. E antes de mais nada, de começar esse vídeo concernente à carta aos Romanos, provavelmente a semana que vem nós vamos começar a postar, ou até essa semana ainda, algo concernente, o primeiro vídeo com o tema mergulhando no mundo, na vida e no ministério do apóstolo Paulo. Então hoje eu quero falar um pouquinho de Paulo. A carta aos Romanos foi escrita pelo apóstolo Paulo antes de o apóstolo usar o nome Paulo. Seu nome era Saulo, ele usava Saulo e não deixou de ser Saulo e Paulo. Quando Saulo começou a usar o nome de Paulo, não significa que ele trocou de nome. Saulo é seu nome judeu e Paulo seu nome romano. Saulo não mudou o seu nome para Saulo. Saulo de Tarso, Paulo de Tarso, Saulo seu nome judeu e Paulo seu nome romano. Porque Paulo era um cidadão romano, era um judeu, da linhagem de Benjamim, fariseu, seus pais eram judeus, e ele, os pais, eram membros da seita dos fariseus. Saulo nasceu na cidade de Tarso, vamos falar um pouco do nascimento dele. Paulo nasceu na cidade de Tarso, na Cilícia. Tarso era uma cidade cultural grega. Era uma cidade universitária que ficava próximo da costa do mar Mediterrâneo. Embora tenha nascido um cidadão romano, Saulo era um judeu da dispensação. Da dispensação ou da dispersão? Dispersão, eu acho. Era um judeu da dispersão, um israelita circuncidado ao 8º dia da tribo de Benjamim e membro zeloso do partido dos fariseus. Esse era Paulo. Saulo, nascido na cidade de Tarso, capital da Cilícia. Nós, como falamos, cidade universitária. Saulo estudou na cidade de Tarso e foi muito bem instruído pelos seus pais. E ali ele deu os primeiros passos. Seus pais queriam vê-lo um líder da igreja de Jerusalém,
um fariseu, um membro da seita dos fariseus. Seus pais queriam que ele fosse um rabino. E na sua adolescência, o que fizeram? O levaram para Jerusalém e o matriculou na escola de Jerusalém nos pés de Gamaliel, um rabino muito sábio, instrutor de muitos outros rabinos. E Paulo e Saulo foram matriculados nessa escola. Mas só que diz alguns escritos que para estudar nessa escola, os adolescentes que queriam ingressar tinham que fazer um tipo de uma peneira. E era feita uma peneira para separar os melhores. E os que se destacavam melhor eram os primeiros. E entre todos que passaram com Paulo, Paulo sobressaiu, se destacou entre todos eles. E se tornou um fariseu, um rabino, um doutor da lei, um zelador e defensor da lei de Moisés e da Torá, um perseguidor, um perseguido, um maior plantador de igreja, um apóstolo de Cristo. Um apóstolo de Cristo, maior plantador de igreja, um homem que viveu para o Evangelho, um homem que anunciou o Evangelho até a morte. E morreu com a certeza que a sua missão foi cumprida. E ele termina a vida e a última escrita foi essa, as últimas palavras foi essa. Combati um bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Foi esse homem que escreveu a carta aos Romanos, o apóstolo Paulo, que é o escritor do Novo Testamento de 13 livros, ou as cartas do Novo Testamento. São 26 os livros do Novo Testamento e Paulo escreveu 13 dos 27. E a carta aos Romanos é uma. Quero deixar um texto áureo para nós entrarmos na carta. Romanos 1, 16, 17, ele escreve: Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Romanos 1, 16, 17. Louvado seja o nome do Senhor. Lição prática. A ira, lição prática dessa carta. A ira, a justiça e o juízo de Deus virão sobre os impiedosos, idólatras e abomináveis. Contudo, Deus escolhe o seu servo para pregar sobre o arrependimento, a justificação e o amor incondicional de Jesus Cristo. Romanos. Algumas meditações, nós temos alguns textos nessa carta que nós devemos meditar diariamente neles. Por exemplo, no domingo, Romanos 1, 25. A verdade de Deus não pode ser alterada. Segunda-feira, Romanos 2, 16. Os segredos dos homens serão julgados. Terça, Romanos 5, 20. Onde abundou o pecado, transbordará a graça. Quarta, Romanos 8, 18. Nada é comparado com a glória de Deus. Quinta, Romanos 8, 28. Em todas as ações de Deus há um propósito. Sexta, Romanos 12, 2. Transformados pela renovação da mente. Sábado, Romanos 14, 8. Somos propriedade exclusiva do Senhor. Uma leitura bíblica em classe. Para nós, vamos ler um texto maravilhoso em Romanos 8, que Paulo disse. Que diremos, pois? Romanos 31 a 39. Esse é o apóstolo Paulo dizendo, apóstolo Saulo, Saulo de Tarso e Paulo de Tarso, que os nomes não mudaram. Saulo é o nome grego, judeu, e Paulo é seu nome romano. Creio eu
que quando Paulo foi separado pelo Espírito Santo para ser enviado para a obra missionária, foi depois que ele sai ali da Síria, né? Antioquia, quando ele sai ali na missão de evangelizar, aquela igreja orou e o Espírito Santo disse: separai para mim Barnabé e Paulo para a obra que eu tenho por intermédio deles. Foi o Espírito Santo que separou. Primeira lição que nós podemos tirar: é o Espírito Santo de Deus quem separa os seus. Que separa o cooperador, diácono, presbítero, missionário. Ele quem separa e ele quem envia. E ele separa Paulo. E naquela primeira missão ali, que ele vai, da primeira viagem que ele sai para a evangelização, naquela primeira caminhada, ele passa a usar o nome de Paulo. Não é que a Bíblia diz, mas digo eu. Por exemplo, nós sabemos que Saulo foi um grande perseguidor da igreja. Ele perseguia a igreja de Deus, entrando pelas casas, arrastando homens, mulheres, exterminando, matando e prendendo. E a primeira vez que o nome de Saulo foi mencionado na Bíblia, se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, no seu capítulo 7, no seu versículo 58, é a primeira vez que Paulo é mencionado. O que ele estava fazendo? Ele estava ali consentindo com aquelas pessoas que estavam exterminando Estevão a pedrada, e disse que as roupas daquelas pessoas que estavam machucando Estevão, os testemunhas, foi jogada nos pés de Saulo, que consentia com a morte de Estevão. A partir do momento que eles disseram que Estevão estava se levantando contra a lei de Moisés e contra os costumes, aí Paulo consentiu que Estevão fosse exterminado. Porque ele tinha um propósito de exterminar a seita, o caminho, que eram os discípulos, as almas que aceitaram a Cristo através do Evangelho e eram seguidores de Cristo, era chamado o caminho. Foi depois que eles passaram a ser cristão, parece que em Atos 11, 26, que eles passaram a ser chamados de cristão, mas antes era o caminho. E esses caminhos, né, que Paulo passou a perseguir, que eram os discípulos de Deus, que começou a se converter depois do dia de Pentecostes, na pregação de Pedro. E estava crescendo. E Paulo, querendo exterminar, porque ele não aceitava uma pregação daquela. Ele não aceitava quando eles pregavam que o Messias viria e seria pendurado num madeiro. Ele não aceitava que o Messias não poderia ser um que veio para salvar, que disse que era rei dos judeus, não podia ser pendurado num madeiro. E aquilo ele não aceita, aquelas pregações eram aceitas. Então ele teria que exterminar aquilo. E ele propôs no coração de perseguir o povo de Deus. E ali, quando Paulo é separado, depois de um certo tempo, depois que ele teve um encontro com Jesus Cristo, ele é enviado, separado e enviado pelo Espírito Santo. E naquela caminhada, ele passa a usar o nome de Paulo. Porque de repente chega num lugar, numa igreja, um homem que nem aquele, que nem Saulo, que exterminou, que matou, que prendeu, que destruiu muitas vidas, que arrastou muito, que prendeu muitas pessoas, que consentiu com a morte de muitos. De repente, você anuncia na sua igreja. A igreja agora fica de pé que nós vamos receber o nosso irmão Saulo. Como é que você ia dizer? O maior plantador de igreja ou o maior perseguidor? Muitas pessoas, penso eu, que ia fugir de dentro da igreja, de medo. Mas então, ele passa a usar o nome de Paulo, que significa pequeno. E ali seria o que? O apóstolo Paulo. O apóstolo Saulo ficaria muito difícil. Saulo? Ele é apóstolo? Digo eu. Estou dizendo que a Bíblia está escrito. A Bíblia simplesmente disse Paulo e Saulo. Paulo e Saulo, Saulo e Paulo. Saulo e também Paulo.
E esse Paulo, é o apóstolo que escreveu essa carta aos Romanos. E assim ele diz aqui no livro de Romanos, no seu capítulo 8, no versículo 31 a 39. Que diremos, pois, estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós. Como nos não dará também com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus que os justifica. Quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós? Quem nos separará do amor de Deus? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Somos reputados com as ovelhas para os amotadouros. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Introdução que nós vamos fazer. E essa introdução, você pode pegá-la, você usar nas suas pregações. Quando você for pregar na carta aos Romanos, usa essa introdução ou parte dessa introdução. Que é uma introdução que esclarece muito, é muito clara. O que diz? Fala a respeito da inscrição da carta. Da escrita. Quando foi escrita essa carta? E quem escreveu? A carta aos Romanos, a carta do apóstolo Paulo aos Romanos, é uma das mais extensas que ele escreveu. Ninguém sabe o período exato em que foi escrita, porém, acredita-se que entre os anos 57 e 58 depois de Cristo. A carta aos Romanos tem 16 capítulos bem diversificados e neles encontramos 65 citações do Antigo Testamento, o livro do profeta Isaías e o mais citado nesta carta. Abre um parênteses. No tempo dos profetas, os apóstolos começaram a pregar, o Novo Testamento não existia ainda, não estava escrito. Como que se pregava? Era tudo tirado do Velho Testamento, que Jesus vinha, morria e ressuscitava. E eram as profecias, as pregações eram tiradas do Velho Testamento. Porque o Velho Testamento, as profecias prometiam o Novo. Quer dizer que o Novo estava contido, conectado com o Velho. Então, até hoje, os dois estão conectados um no outro. Eles não se separaram. O Novo Testamento não matou o Velho, mas o Novo Testamento veio cumprir as profecias que que saiu do Velho Testamento. O Velho Testamento profetizou a vinda de Cristo, o acontecimento que viria no futuro. E isso veio se cumprir na terra. Que Jesus veio, nasceu, ressuscitou e morreu. E depois que Jesus se ascendeu, que o Novo Testamento foi escrito. A carta aos Romanos tem 16 capítulos, bem versificados, que nós acabamos de ler. E o profeta Isaías foi o que mais falou, as maiores quantidades de citações do Velho que está no Novo, sai do livro do profeta Isaías. O apóstolo Paulo escreveu esta carta aos irmãos de duas cidades, a saber, Roma e Colosso, cidade que ele ainda não conhecia pessoalmente, mas alguns irmãos já faziam a obra do Senhor nestes lugares. Paulo não conhecia a igreja de Roma, mas os irmãos já faziam a obra ali. Amém? A obra já fazia. Então Paulo escreveu essas cartas. E escrita essas cartas tinha uma coisa, a mensagem desta carta foi uma irmã chamada Febe, de Sencleia, no subúrbio de Corinto. Essa estava de viagem marcada para Roma. Romanos capítulo 16, versículo 1 e 2. O que podemos tirar de nós os principais temas abordados nesta carta? Abre os olhos para os principais temas dessa carta aos Romanos. No capítulo 2,
8 e 9, fala da condenação. No capítulo 5, 9, da justificação. No capítulo 6, 22, fala da santificação. Capítulo 11, 6 a 8, fala da eleição. Capítulo 13, 13 e 14, a aplicação. E capítulo 16, 24 a 27, a saudação. Para a gente encerrar, quais os problemas encontrados na igreja de Roma? Em Romanos 1, 29 e 32, o apóstolo Paulo, cheio do Espírito Santo, descreveu as imoralidades que existiam em Roma. Paulo tinha o pleno conhecimento que os desvios morais estavam influenciando alguns irmãos. Entretanto, ele conhecia a justiça e o juízo de Deus. Paulo também era conhecedor da imensa misericórdia que havia se manifestado através do sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário e da justificação alcançada pelo mais vil pecador, por meio da graça, mediante a fé no Filho unigênito de Deus. Paulo escreveu a carta aos Romanos 3, 23 diz assim: porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Mas no versículo seguinte ele também diz: sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Paulo também afirmou que agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Romanos 8, 1. Queridos e amados, vamos debruçar nessas cartas. Vamos debruçar nessas cartas, que essas cartas têm muito a nos ensinar. Eu quero encerrar aqui dizendo o que essa carta pode dizer para a igreja, o que ela pode nos dizer hoje. Infelizmente, alguns irmãos vivem um evangelho, o que nós vemos hoje? Muitos irmãos vivendo o evangelho sem renúncia ou qualquer transformação de vida. Alguns não se parecem nada com um cidadão do céu, com a noiva do Cordeiro, mas antes vivem para o seu bel prazer. Dissolutamente buscam primeiramente as coisas terrenas e menosprezam o reino de Deus e a sua justiça. São totalmente dependentes do seu eu. Concernente ao que buscamos, Mateus 6,33 disse: antes buscai primeiro o reino do céu e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Dependendo do tipo de evangelho que estamos pregando, nós estamos pregando o evangelho anátema, oferecendo comida podre, comida suja, água suja de cisterna imunda, para as almas que estão precisando da palavra que penetra, que lava, que liberta, que transforma, a palavra que é a verdade, que muda nossas vidas, que muda a vida do pecador e que edifica a igreja do Senhor. Essa é a verdadeira palavra que faz isso, o evangelho genuíno de Deus. O evangelho genuíno de Deus. São amantes de si mesmo, muitos são amantes de si mesmo e aborrecedores de Deus, pessoas que precisam conhecer verdadeiramente o evangelho que liberta, transforma e os leva para o céu. E só o evangelho faz isso. O ide de Jesus Cristo, o evangelho santo de Deus. O egoísmo tem se propagado intensamente nas igrejas, pessoas importando-se somente com seu bem-estar físico e material, sem olhar ou se preocupar com o que acontece ao seu redor. Portanto, precisamos testemunhar que existe um Deus que ama o pecador. Ele deu seu único filho para morrer por toda a humanidade. Precisamos reconhecer que pela graça somos alcançados, mesmo não merecendo. Jesus morreu por nossos pecados. E nós somos salvos pela misericórdia e pela graça de Deus. Por isso, o Efésios 2, 8 e 9 diz: pela graça sois salvos. É dom de Deus. Não vem de vós, para que ninguém se gloria. Se não é para gloriar, é porque Apocalipse 4,11, digne ao Senhor de receber a honra, a glória e o poder. Porque tu criaste todas as coisas e por tua causa existiram e foram criadas. E por que nós devemos nos gloriar em nada e nem nos exaltar em nada? Porque nós não somos nada. Porque não podemos querer a glória de Deus para nós? Porque Isaías 42,8 está escrito: eu sou o Senhor. Ele, Deus, falando: eu sou o Senhor, esse é meu nome. A minha glória a outro não darei, nem o meu louvor à imagem de escultura.
Então a Ele, nosso Deus, toda a honra e toda a glória e todo o louvor. Se nós meditarmos nessas cartas, ela nos ensina. Deixo uma pequena conclusão e peço a você que inscreva no meu canal e leia, que nós vamos estar falando muito das cartas aos Romanos, das cartas de Paulo, da vida do apóstolo, e o Espírito Santo tem muito a nos ensinar. Deixo uma conclusão para nós encerrarmos. Paulo, mesmo não conhecendo os irmãos em Roma, escreveu com toda a ousadia e autoridade do Espírito Santo, admoestando-os com severidade a respeito do modo de vida em que viviam, trazendo um grande temor e despertamento espiritual aos cristãos da época. Através desta carta, Paulo ensinou os irmãos que estavam em Roma, que apesar do povo viver uma vida corrompida e pervertida, Deus, por meio do sacrifício de Jesus Cristo, traria esperança aos que se arrependessem dos seus pecados, pois o pior dos pecadores poderia encontrar a redenção no Evangelho de Jesus Cristo, que é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê nele, que nele crê. Que Deus abençoe, que o Espírito Santo de Deus continue falando em nosso coração e que no meditar junto conosco, nesse vídeo que vai ser postado amanhã, você pode entrar no meu canal, Palavra Viva e Eficaz, e aproveita, inscreva no nosso canal, compartilha, peça seus amigos para inscrever nesse canal, pede suas amigas, pede seu pai, pede sua mãe, me ajuda, inscreva nesse canal. Nós queremos fazer algo para Cristo e fazer estudo para nós crescermos juntos, porque Pedro disse, 1 Pedro 3,15, antes santificai a Jesus Cristo em vosso coração, e esteja preparado para responder com mansidão e temor. Todo aquele que vir, até você, até mim, e pedir a razão da esperança que há em mim e que há em você. E a nossa esperança é Jesus Cristo. A nossa fé está em Jesus Cristo, que morreu e ressuscitou o terceiro dia, e adentrou ao céu, e preparou todo lugar, e veio nos arrebatar, para nós estarmos com Ele eternamente. Bondoso Deus, eu te agradeço, abençoa todos aqueles que assistiram esse vídeo, que tenha a mente aberta pelo teu Espírito Santo. Que cada um, meu Pai, que deparar com esse vídeo, possa se interessar, possa ser edificado e possa aceitar o meu pedido para glorificar o teu nome. Escrever no meu canal. Eu preciso de escrito. Me ajuda a fazer a obra de Deus. Me ajuda a abrir mais espaço para que o nome do Senhor seja glorificado. Que Deus abençoe. Acompanhe os nossos vídeos, nós vamos postar diversos vídeos, esmiuçando devagarinho a vida, a história e o mundo do apóstolo Paulo. E dentro desse estudo nós vamos também pregar nas cartas do apóstolo, e vai ficar algo muito maravilhoso para a glória do Senhor Jesus. Que Deus abençoe e tenha uma ótima tarde, na companhia de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.